Oi, aqui é o professor Márcio, eu sou coordenador de fisioterapia aqui do Unifunvic e nós estamos aqui num momento muito bacana, né, uma honra muito grande, receber duas profissionais extremamente qualificadas, com um currículo extremamente extenso e de um conhecimento impressionante. Né? Estou aqui com duas fonoaudiólogas lá de São Paulo, a professora Maria Fernanda Sestari e a professora Rosana Maganini. É uma oportunidade muito boa de vocês estarem aqui hoje, até para a gente conversar um pouco a respeito, né, dessa interligação que existe entre a fisioterapia, né, e a fonoaudiologia. Eu estava, inclusive, comentando com um grupo de alunos, acho que, se não me engano, foi na semana passada, né? A gente falando de algumas repercussões que acabam acontecendo com algumas crianças que apresentam diagnósticos específicos, né? E aí uma das questões que a gente tem observado muito é a questão assim, no TEA, né, nós temos aí indivíduos que têm uma tendência a nascer com uma hipotonia, né, então a gente da fisioterapia, a gente olha muito para essa hipotonia em termos de hipotonia de tronco, hipotonia de membro superior, inferior, enfim. Só que a gente também percebe que há uma relação dessa hipotonia, dessa presença da hipotonia, também na região orofacial dessas crianças. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho a respeito disso, a gente fica muito feliz. Sim, acho que eu posso começar falando um pouquinho, que nós duas atuamos no mesmo consultório e a gente acabou dividindo para poder abranger o maior público possível, então eu fiquei com as crianças dentro do espectro. E até conforme você foi falando, eu lembrei de um caso assim, que é pontual e acho que ele descreve, né? E ele ilustra assim, todos esses pormenores, que uma criança de 4 anos e o cardápio leite, na mamadeira e deitado, tem que ser bem específico, e um pãozinho que a família faz que é bem parecido com um bolo, uma coisa assim bem homogênea, bem molinha. E aí quando a gente vai fazer a avaliação, a gente também olha esse geral, mas a gente não consegue identificar, né, todas as alterações que vocês identificam, a gente vai direto, digamos assim, para a parte da boca. E é uma criança que demora muito durante a refeição. Então aquela refeição que, mesmo o próprio leite, aquela coisa demorada, o pãozinho, esse bolinho, então ele come os pedaços, ele volta, a gente brinca assim que é muito truncado, então ele vai comendo por etapas, por partes. Então uma refeição que poderia durar 15, 30 minutos, para ele demora 1h30, 2 horas. Então, bem difícil para ele e para a família, né? E aí a gente vê na mastigação o que acontece, né? Ele coloca esse alimento na boca, mas ele acaba amassando contra o palato, minimamente, ele até deglute fazendo um pouco de esforço, porque ele não consegue lateralizar, ele não consegue discriminar esse alimento dentro da boca. Então a gente até percebe por que ele come, ele tem essas preferências alimentares, né? Tem que ser o liso do leite e esse macio desse bolinho meio pão. Porque é fácil para ele consegue colocar na boca, dar uma amassada e deglutir. Então, o impacto, né, que a gente tem quando a gente vai para uma estrutura, ainda mais que ele não tem nenhuma ideia do que está acontecendo dentro da boca, né? A gente não tem olhos dentro da boca para falar, olha, tá aqui o alimento, tá aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deglutiu mal. E a gente vai somando os pontos, a gente vai vendo que é uma criança com uma hipotonia importante dentro do espectro, e aí ele acaba tendo essa preferência sensorial alimentar por conta dessa dificuldade. E na sessão eu até conversei com a família, com a assistente terapêutica, porque uma sessão para ele de 1 hora é pouquíssimo, porque na hora que ele começa a engajar na atividade, tchau, vamos embora. Então, aí a gente até combinou que para ele ia super eficaz, no caso dele, fazer sessão dobradinha, fazer 2 horas. Falei, nossa, Maria Fernanda, 2 horas, porque é justamente isso, ele precisa desse tempo de primeiro entender onde ele tá no espaço de atividades, de um modo geral, oi, você chegou, tá na fono, e até para a gente conseguir trabalhar essa habilidade motor oral. Porque se é uma criança que não consegue ficar sentada corretamente, não consegue levar esses alimentos à boca com ritmo, eu não vou conseguir ampliar o cardápio ou ampliar ou diminuir o tempo à mesa. Então é uma criança que está se beneficiando bastante com esse tempo prolongado, mas voltado para a alimentação. E aí
já até dando um spoiler do caso, conversando com a TO, a ideia é depois, de repente, eu começar a atender junto com a TO. Perfeito. E aí, conversando com você agora, eu já fiquei até pensando, falei, e se a gente colocar, e eu for para a sessão do físio? Porque eu indo, eu consigo mais benefícios ainda. Então, eu acho que eu já vou colocar essa ideia também para a família. Não, e é bacana o que você está falando, Maria Fernanda, porque assim, de repente a físio ajuda aí num posicionamento que facilite todo o processo, a biomecânica que a gente fala, né, do indivíduo, para que ele tenha uma resposta efetiva em cima disso. E eu vou até puxar um gancho aqui, porque me veio isso aqui na cabeça aqui agora, pensando em tudo isso que você falou, né, esse tempo que às vezes essa criança acaba levando para conseguir fazer esse processo. O impacto disso no social. Porque você imagina assim, uma criança dessa, ou ela está inserida, sei lá, numa escola, ou que a família resolve participar de um determinado evento. E aí precisa ter esse momento, né, de alimentação. Como que é isso em termos de repercussão, né? Exato. A gente já estava até falando antes, né, como que impacta essa questão psicossocial. Porque no caso dele, a família nem leva esse bolinho, porque já sabe que ele vai pegar 2, 3 pedaços, vai voltar para outra atividade. Então eles acabam ofertando leite. E aí o leite na mamadeira, mas uma criança de 4 anos numa festa tomando leite de mamadeira, na mamadeira. E aí também não pode ser sentado, porque ele tem essa questão de ficar deitado. Então você vai vendo que vai ficando uma bola de neve. E é uma família que acaba não indo em festas, acabou se isolando socialmente de todos esses eventos. E na escola ele tem que ficar isolado dos amigos no momento da refeição. Então, enquanto todo mundo está no lanchinho ou na refeição principal, porque tem dias que ele tem atividades extras, que ele poderia estar lá com os amigos, socialmente, vendo os alimentos, tendo curiosidade, ele fica num outro lugar, na sala da coordenação, porque ele precisa de mais tempo para se alimentar. Então, acaba até excluindo, né, a criança. Então, você vê como que a gente olha uma questãozinha e ela é tão grande, né, voltada para essa questão. Aí, mas imagina o quanto essa família não é julgada. Pois é. Ela, olha o tanto de leite que essa mãe dá para essa criança. É óbvio que essa criança não vai comer, mas olha, é muito maior do que isso. Essa mãe só dá essa quantidade de leite porque é o alimento que essa criança consegue comer, né? Comer. Então, isso que vocês estão falando, gente, nós temos aqui na nossa grade curricular, no curso de físio, uma disciplina que sou até eu que ministro, chama Funcionalidade em Saúde. Né? E aí a gente envolve muito um sistema de classificação que a gente chama de CIF, né? Sistema de classificação de incapacidade, funcionalidade, enfim. E eu até dando aula para os alunos do 7º semestre na semana passada falando disso. Gente, tem muita coisa que acaba acontecendo dentro do contexto que a criança, que o indivíduo está inserido, que vai gerar um impacto nessa funcionalidade dele. Né? Então, assim, uma é esse pré-julgamento. Porque você pode muito bem olhar e falar assim, nossa, mas essa mãe só dá leite. Gente, será que ela não sabe fazer outra coisa? Ou será que assim, a vida dela é tão corrida a ponto dela não conseguir preparar um alimento diferente, mas não sabe o contexto por detrás de tudo 4 anos ainda na mamadeira. Não, e aí deitado. Fala, nossa, mas essa criança toma leite deitado? E se deitado é a forma mais fácil que ele consegue de deglutir, fazer menos esforço? Aí ele faz aquele registro que aquela forma, aquele alimento é o mais fácil, então é aquele jeito que ele vai querer. É a questão da hipotonia, né? Então, imagina, eu ficar sentado, me organizar para conseguir tomar. Então, aí você pode explicar 10 vezes melhor do que eu, mas eu imagino, eu tô sentada, tenho que prestar atenção em tudo isso, me organizar, levar esse alimento, tomar. Então, assim, imagina, deitado. A gente precisaria de muito controle motor para poder fazer tudo isso. E, gente, isso demanda muita coisa. É a segunda prioridade do nosso corpo, né? A primeira é a respiração, a segunda é todo esse controle, a terceira é comer. Perfeito, perfeito. E assim, até eu vou puxar uma outra questão aqui, que eu acho que também tem tudo a ver com o que a gente vivencia dentro da graduação, né? E talvez falando um pouco mais a fundo da fisioterapia, mas também assim, dos pacientes que a gente atende, né, na clínica escola da nossa instituição, enfim, que é com relação aos prematuros ou às crianças que têm atraso no desenvolvimento motor. É claro que isso a gente até conversa em sala de aula com os alunos, que essa questão, seja de uma prematuridade, de um atraso, ou de um atraso, ela gera um impacto para o indivíduo, né? E esse impacto a gente tem que tentar influenciar de alguma forma para fazer com que esse atraso ele diminua o máximo possível e esse indivíduo consiga executar aquilo que já estava previsto para acontecer. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, com relação a esse atraso que a gente vê nessas crianças,
existe uma relação aí com essa parte toda do aprendizagem da alimentação também? Com certeza. Eu atendo mais esse público, né, no nosso consultório. Então eu atendo bastante crianças pequenas, bastante crianças com atraso motor, às vezes advindo de prematuridade e tudo mais, né? Então, se a gente pensar que a alimentação é um ponto do desenvolvimento e essa criança tem outros atrasos de desenvolvimento, seja pela prematuridade, seja até, de repente, por uma hipotonia, não atingiu ali os marcos e tudo mais, é óbvio que essa alimentação também vai ficar postergada. E aí, só que assim, não dá pra gente esperar, né? Tudo isso aqui engatar pra ele melhorar na alimentação. Essa criança, de repente, já fez lá 6 meses, tá com 1 ano, tá com 2 anos, já teoricamente já tem que estar comendo. Então, como que está essa alimentação? Tá só na mamadeira? Tá deitado? Como que tá quais são as texturas que ele consegue aceitar? Ele consegue mastigar esse alimento, né? Então, a gente estava falando do tônus, mas a parte motora, da mastigação, da percepção, tudo isso também vai ficar alterado. E quais registros agora essa criança com esse atraso motor tá fazendo? Coloca um pedaço de carne na minha boca, eu não consigo comer, eu cuspo, né? A criança não come carne. Quantas famílias eu já atendi, pelo menos umas 3 ou 4 que chegaram já pra mim, a criança com 4 anos, dizendo, ele é vegetariano, ou ele vai ser vegano, porque ele não come carne, mas ele não aprendeu a mastigar a carne, ele não tinha tônus, ele não tinha preferência sensorial por essa textura, então essa criança não pode, ela vai escolher depois, né, se ela vai ser vegana ou vegetariana, né, certeza. Mas a gente não pode partir do princípio que pelo fato dela não conseguir mastigar uma proteína, né, uma fibra, que precisa, a mastigação mais elaborada que a gente faz, porque a gente precisa de lateralização de língua e de rotação de mandíbula, porque aí os dentes de trás é quem vão quebrar a fibra dessa carne, né, então eu faço aqui, um movimento de gota da mandíbula, é um movimento muito específico, né? E aí o pai e a mãe falam assim pra mim, mas o biscoito ele mastiga, então ele sabe mastigar. Falei, sim, mas se você mastigar um biscoito, é uma mastigação totalmente diferente da mastigação de uma fibra. Então as crianças que chegam pra gente, que por exemplo, não comem os grãos, que é o nosso famoso arroz e feijão, né? Não comem os grãos, não comem as proteínas, não comem os vegetais, as frutas, tudo isso é o que tem de mais difícil da gente mastigar. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, que vai dos 6 meses até perto dos 2 anos, tudo isso eu vou ter que ir aprendendo. E se eu tenho um atraso antes disso, é óbvio que isso vai ficar impactado, né? Isso vai ficar impactado. Então, eu vou nascer com reflexo de sucção, vou sugar. Depois isso passa a ser um ato aprendido, a sucção. Depois vem ali os 6 meses, eu tenho que começar a aprender a comer. Então lidar com essas texturas, com esses sabores, com essas temperaturas. E ali eu vou vendo o que eu me ajeito ali um pouco mais. Só que para isso eu tenho alguns sinais de prontidão que essa alimentação pode ser iniciada. Então a gente sabe que seria ali por volta dos 6 meses e a gente precisaria de uma criança que tem menos movimentos anteriores, porque senão eu não consigo, né? Eu vou colocar um alimento, aquilo vai cair. Então eu tenho que estar com o mínimo de movimento póstero anterior, eu tenho que ter o mínimo de apoio. Então essa criança tem que estar sentando sem apoio ou com o mínimo de apoio, né? Eu tenho que ter uma criança que tem interesse pelos alimentos da casa. Então, se essa criança tá sempre em outro lugar, a família tá comendo, ele tá lá com a babá, ele tá lá não sei onde, assim, essa criança nem viu ninguém comer ainda, como que ele vai se interessar pelos alimentos? Essa criança tem que estar conseguindo pegar os objetos e levando pra boca. Então, por volta dos 4 meses, a criança tem que estar fazendo conexão mão-boca. Então, será que se ela não consegue nem fazer a apreensão de um objeto, de um mordedor, de um patinho de borracha do banho e trazer pra boca, ela não tem vivência oral. Como que ela vai conseguir mastigar um alimento? Como que ela vai conseguir? Ela tá acostumada com o bico do seio da mãe ou com o bico da mamadeira. Então chega um alimento aqui, eu nem sei o que eu faço. Ou eu vomito, porque tem às vezes um reflexo de gag muito anteriorizado, né? É aquele reflexo da ânsia de vômito que nós não perdemos. Porque se a gente colocar o dedo no fundo da garganta, a gente ainda tem, porque ele é de proteção. Mas a criança nasce com reflexo de gag muito anteriorizado. E com as experiências orais a partir dos 4 meses, isso vai sendo posteriorizado. Os movimentos que ele faz com os mordedores vai ensinando ali os movimentos de lateralização de língua, que ele tem que reproduzir nas texturas diferentes que a gente está falando, né?
a força mastigatória. Então, voltando para sua pergunta, que eu dei uma volta aqui, né? Sensacional, tô achando o máximo. Dei uma volta, então voltando para sua pergunta, então uma criança que não tem, né, tá lá com a hipotonia, ou enfim, algum atraso ali do desenvolvimento, ainda não atingiu alguns marcos, como que ele segura esse objeto, como que ele traz para a linha média? Então o fisioterapeuta ajuda muito, eu entro muito em contato com os físios que atendem esses meus pacientes mais comprometidos nessa área, né? De essa criança trazer esses objetos para a linha média, para ele conseguir fazer a conexão mão-boca. Senão, como que vai chegar um alimento aqui? Eu nem sei o que eu faço com ele. Então, o trabalho de vocês é muito importante para essas crianças que têm esse atraso. Até depois, né, se a gente for pensar, é uma criança que chega depois, pra mim, por exemplo, mais velha, né? com 4, 5 anos e não tem autonomia. Aí você vai puxar no histórico e você fala, gente, mas nunca teve. Porque de repente a criança ficava passiva, porque vem a comida, fala, tudo bem, deixa eu ficar aqui, não vou me mexer. E aí você vai vendo que vai ficando aquela bola de neve, né? Não, legal. E eu só vou fazer um parênteses aqui. Quando eu falei da disciplina de funcionalidade, que para mim, eu falo que é uma das disciplinas assim que dentro da fisioterapia que eu mais gosto, porque vem trazendo muita coisa atual pra gente, né? E aí, só para retificar aqui, eu fico com o pessoal do matutino e a professora Érica Flauzino fica com o pessoal do noturno. Então a gente faz uma parceria muito boa pra gente alinhar o conteúdo dessa disciplina para relacionar com o que a gente vê no nosso dia a dia. Mas assim como a professora Maria Fernanda, eu me lembrei de um caso aqui, na hora que você fez, por isso que eu falei, nossa, sensacional tudo que você está falando. Porque assim, eu atendi, né, um paciente com um diagnóstico de uma paralisia cerebral, que tinha uma dificuldade muito grande de mastigação e deglutição, e para a família não aceitava muito o fato dele não conseguir mastigar, comer, engolir e pronto, né? Enfim, aí eu me lembro que eu conversei com a família e falei, olha, eu vou encaminhar ele para uma fono, que a gente precisa de uma avaliação, cuidado com essa parte da alimentação, e ela vai conseguir te dar um direcionamento com relação a isso. E aí um belo dia, né, a mãe pegou e falou assim, não, hoje ele vai ter que comer carne. E aí ela deu um pedaço de carne para a criança. Aí aquilo ficou na boca dele para lá e para cá. Virou um chiclete. Exatamente. Só que aí, que é o que foi na época um pouco mais grave, ele teve uma broncoaspiração. Exatamente. Eu já tava aqui, aí você fala assim, eu lembro que ela entrou em contato, falou, tá internado, porque fez uma pneumonia. Mas ele já vinha fazendo, provavelmente, com certeza, porque ela já estava tentando. Com certeza, mas é só para vocês terem uma noção como essa relação, e quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, é muito importante. Isso, é importante. A gente tem que, o trabalho da fono, né, obviamente eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas assim, o trabalho do fonoaudiólogo, principalmente o nosso, né, com as crianças com dificuldades alimentares, é fundamental. Então a gente sabe que hoje em dia tem nutricionista que está fazendo terapia alimentar, a gente sabe que tem terapeuta ocupacional que às vezes está fazendo terapia alimentar, que é o nome que a gente está falando, né? Só que se você não souber o que essa criança consegue mastigar, você não pode ofertar um alimento que se você não entende de habilidade motora oral. Cada um no seu quadrado, né? Esses dias eu estava conversando com uma nutricionista e ela falou assim, então vamos imaginar um cachorro. Então tem a orelha, tem o rabo, tem a pata, todos estão ali pelo cachorro, mas não adianta a orelha querer fazer o papel do rabo, não adianta a pata querer fazer o papel da orelha, entende? Então assim, todos vão trabalhar pela criança, todos, né? Só que cada um com as suas especificidades. Legal, e eu acho que essa somatória de profissionais juntos, isso quem ganha todo mundo, né? Principalmente o paciente, mas quem ganha é todo mundo, porque a minha intenção não é virar e falar assim, olha, eu sou fisioterapeuta, mas eu sei tudo de fono, né? E vice-versa. Mas é você ter a percepção de que você olha para aquela criança e fala, poxa, não tá legal isso, mas peraí, como eu não tenho o meu trabalho vai até aqui, né? Eu preciso encaminhar para alguém que tem essa competência para executar isso. Por isso que é legal saber um pouco dos sinais de alerta, né? Porque é isso, a criança vem para avaliação, eu não vou olhar só a boca, só a deglutição. Nossa, essa criança tá comendo quase deitada, tá sentando em W, ou então, nossa, colocou 3 vezes o alimento na boca e já parou, falou, opa, eu preciso de ajuda. Então, é isso de ver o todo, falar, alguém me ajuda, universitários, e encaminhar. Porque se a gente ver só a boca, vai entrar na história do cachorro, né? Que bacana. Gente, nossa, eu tô muito feliz aqui da gente poder partilhar esse momento, né, nesse Fulvicast aqui da nossa instituição. Agradecer imensamente as colocações que vocês fizeram. Eu tenho certeza que qualquer aluno aqui da instituição
principalmente até os da fisioterapia, eles vão ficar muito felizes de ouvir tudo isso e provavelmente na hora que for avaliar um paciente que tem qualquer tipo de disfunção como essa, vai lembrar, opa, peraí, eu preciso de repente acionar uma fono aí para poder ajudar nesse processo todo. E tem que ser uma fono que realmente saiba sobre dificuldade alimentar. Perfeito. Porque se a gente, né, existem as especializações, né? Então assim, tem aquela que é especialista em fala e linguagem, Sim. a outra é em voz, a outra é em leitura escrita, a outra é em motricidade orofacial ou disfagia, que vai saber abordar um pouco mais aí das dificuldades alimentares, né? Legal, legal. Eu agradeço muito aí a participação de vocês e o enriquecimento desse período que nós tivemos aqui juntos. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a você.